Pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar sobre dissertação. Bom, vamos começar falando um pouquinho do que tem na dissertação, alguns elementos básicos da dissertação, né? Primeiramente, ela é acadêmica, ou seja, um tipo de texto acadêmico. Não cabe ali você colocar elementos que, por exemplo, estão na poesia ou em textos literários, como polissemia, ambiguidade, e não pode ser subjetiva. Ela não pode ser subjetiva como são os textos literários, né? Analisa, organiza ideias com lógica. O texto da dissertação tem que ter um começo, um meio e um fim, seguindo uma lógica. Então a sua ideia tem que seguir uma lógica desde o início até o fim, numa progressão. Ou seja, você vai trabalhar com aquele tema numa progressão. Ele tem que sempre progredir em relação ao seu texto. Explique e avalie a realidade. Gente, o material da dissertação é a realidade. Porque você vai ter que pegar algum tema que está na sociedade, algum tema real, e trabalhar naquele tema, trabalhar em cima daquele tema com opiniões, fatos, argumentos que coloquem ou que comprovem a sua ideia sobre aquele tema, sobre aquele fato que você retira da realidade. É temática, ou seja, dependendo do tema, você vai trabalhar em cima desse tema. O tema que você escolhe para escrever uma redação ou que você recebe, no caso de uma prova, de um vestibular. Mostra relações de causa, consequência, implicações, justificativas, provas, exemplos, comparações. Tudo isso faz parte do conteúdo da sua redação, da sua dissertação. Quanto mais justificativas, exemplos que você coloque, tudo isso faz com que ele fique mais concreto e mais plausível. Ou seja, a pessoa que vai ler aquilo vai acreditar, ou tende a acreditar de uma forma mais fácil do que se não tiver nenhuma informação que seja confiável ou que passe uma confiabilidade, né? Ela é persuasiva. O objetivo dela é convencer o leitor, convencer sobre a sua ideia, que a sua ideia é factível, é uma coisa que é possível que seja real, né? A sua ideia sobre o texto é tanto uma ideia negativa quanto positiva sobre aquele tema, né? Mas que a pessoa entenda que realmente ela pode ser uma ideia válida, né? E precisa ter fundamentação, claro, para que seja factível, para que seja plausível, para que seja uma ideia válida, você precisa fundamentar com elementos que nós vamos estudar mais para frente, para que esse texto seja completo e que seja persuasivo. Bom, primeiro a estrutura básica dela, né? A dissertação tem que ter o título, ela tem um tema que não pode ser confundido com um título, né? O título é diferente do tema, o tema é de maneira geral, o título é mais específico. Introdução, que é como você vai iniciar o seu texto, a apresentação desse texto, né? Desenvolvimento, como que você vai trabalhar com o que foi colocado na introdução, ou seja, como você vai desenvolver a ideia colocada na introdução, e a conclusão, que é simplesmente um fechamento de tudo. Agora algumas dicas para que se faça uma boa redação, né? Bom, prefira palavras da língua portuguesa a estrangeirismos, ou seja, evite usar palavras de outras línguas se você tem essa mesma palavra, a referência dela em português, ou seja, whisky. A gente tem a whisky em português, ou aportuguesado, então evite usar whisky na forma inglesa da palavra, né? Entre outras. Evite o uso de etc. e não abrevie palavras, né? Não analisar assuntos polêmicos apenas sobre um lado da questão. Busque outras perspectivas. Nunca coloque somente um lado. Busque analisar e aí, a partir daí, colocar a sua ideia, definir a sua ideia sobre aquele texto. Ou sobre o tema, né? Sobre o assunto. Os verbos na terceira pessoa sempre. Objetivo, né? De forma objetiva, não se pode colocar a primeira pessoa, não se pode colocar algo subjetivo. Linguagem formal. Evitar períodos muito longos, ou seja, aquelas frases gigantescas, ou também frases muito curtas, né? Evitar repetições exageradas de palavra ou de informação. Então isso também causa um problema, quando você repete palavras muito próximas no texto, então fica truncada a leitura, ou as ideias também. Tomar cuidado com colocar uma ideia num parágrafo e no outro parágrafo simplesmente trabalhar com a mesma ideia, sem progredir essa ideia, apenas trocando as palavras para falar sobre essa ideia. Evitar expressões desgastadas, batidas. Então, evitar expressões prontas, frases feitas, né? Coisas que são já batidas e já, né? Que não agregam ao texto, né? Não usar religião, sentimentos ou subjetividade como argumento. Tomar muito cuidado com questões subjetivas, né? A gente tem que sempre trabalhar com fatos e exemplificações
concretas. Né? Fugir das palavras muito fortes, palavras que têm uma força ou muito negativa, ou palavras que são perigosas, né? Ou palavrões, ou palavras que caiam numa coisa que seja um significado pesado. Né? Então, sempre palavras tranquilas e palavras que não causem polêmica. Né? Não usar gírias e termos coloquiais, claro, de forma alguma. Né? O texto tem que ser formal. Evitar uma linguagem também rebuscada, porque percebe-se ali que você talvez esteja tentando maquiar a falta de ideia com uma linguagem muito rebuscada, então também não é legal. Né? O corretor percebe que você está usando aquilo somente para ganhar nota. Não usar argumentação generalizada e baseada no senso comum, também é uma coisa que faz com que a redação tenha uma nota péssima, com que a leitura seja... não fique boa, o leitor não vai conseguir ter a sua ideia, acreditar naquilo que você está falando se você está usando um senso comum, uma coisa que não tem embasamento teórico ou estatístico. Né? Não ser radical também, evitar ser radical nas opiniões, para que também não haja algo mais subjetivo, para que não fique tão subjetivo. Né? Cuidado com as palavras vagas, usar coisa, algo, palavras que não adquirem um significado dentro do contexto. Né? Não usar chavões, provérbios, ditos populares ou frases feitas. Não fazer perguntas na conclusão, a não ser que essas perguntas sejam respondidas na própria conclusão. Então, é possível, mas é muito perigoso, porque como é um trecho curto, se você deixar uma pergunta sem resposta, a conclusão vai ficar incompleta. Responder ao longo do texto as perguntas feitas. Se você fez qualquer tipo de pergunta no texto, não se esqueça de responder essa pergunta ao longo desse texto. Ou na conclusão, ou no meio da argumentação. Tá? Não usar a primeira pessoa do singular a menos que haja solicitação. Então, se não houver solicitação na proposta, a primeira pessoa não pode ser usada, sempre terceira. Não usar exemplos pessoais e sim de domínio público. Não usar palavras de baixo calão. Não desrespeitar os direitos humanos e afins. Tomar muito cuidado com os direitos humanos para não desrespeitá-los, para que não haja para que não aconteça você zerar na redação. Usar a palavra no sentido denotativo. O sentido conotativo ele é usado para texto literário, para poesia, para charge, quadrinho, mas aqui no caso não é possível. O texto conotativo vai perder foco do texto da sua dissertação. Não usar figuras de linguagem, que também vai cair na questão literária, mais para a área da literatura, jornalística. Né? Não usar expressões como eu acho, na minha opinião, de acordo com o que penso, pois seria redundante. Ou seja, você não vai, se você já está colocando ali a opinião de uma forma clara, já é o que você pensa, já é o que você acha. Então não precisa colocar, até porque daria também uma ideia mais subjetiva, colocando eu acho, eu penso. Observar a paragrafação também, a questão de divisão, a questão de estar bem organizado e bem estruturado o parágrafo, né? Bem distribuído, não fazer um parágrafo muito curto, depois um mais longo. Né? E, no mínimo, 15 linhas e no máximo 35, tamanho exigido na maioria dos processos seletivos. Ou seja, também tomar cuidado para não fazer uma redação muito curta, que zere por uma falta de elementos, né? De linhas exigidas, ou também uma muito longa que extrapole o que é exigido. Agora eu vou falar sobre a introdução da redação, da dissertação. Ou seja, vamos ver quais são os tipos de introdução e como se faz as possibilidades para fazer uma introdução.